Fala meu povo, seja muito bem-vindo ao meu canal. Para você que não me conhece, meu nome é Júnior, eu sou Fisiopro e nesse canal você vai encontrar os mais variados conteúdos, desde dicas sobre coisas úteis, sobre fisioterapia, sobre meu dia a dia, enfim. Então se você não está inscrito nesse canal, já se inscreve para não perder nenhum tipo de conteúdo e deixa o teu like, porque ajuda demais. E hoje eu tô aqui para testar para vocês o novo Mizuno, o tênis na verdade, né? O Mizuno Neo Prisma, tá? E no final eu vou contar para vocês quanto que custou e contar também o meu parecer como atleta e como fisioterapeuta. Então fica até o final, porque esse conteúdo pode te ajudar a acertar na compra, escolher uma compra, se você pretende correr ou se você já corre e quer comprar um tênis novo. Bora na prática? Quando eu fui comprar um tênis, eu pensei na verdade em duas coisas básicas, que foi o conforto do tênis, tá? Que pra mim é essencial, uma vez que eu sou um cara de 125 quilos, então o conforto do tênis é muito importante. E a segunda coisa que eu fui procurando, pensando, foi em relação ao preço. Um preço que fosse acessível. Isso porque eu vi as pessoas comprando tênis de 1.500, 2.000 reais. Cara, eu não tava afim de pagar esse valor num tênis não, tá? Então essas duas coisas foram o que eu procurei no tênis. Que eu fiz, cara, eu preciso de um tênis que seja confortável e um tênis que seja relativamente barato. Na verdade eu tinha ido na loja para poder comprar Corre, o Olímpicos Corre 3 ou Corre 4, alguma coisa do tipo. Que eu tinha visto o pessoal falando que era barato e tal, não sei o que. Só que eu cheguei lá e não tinha a minha numeração. E como eu precisava de um tênis, que eu tava correndo, que era o Adidas, o Olímpicos Reverse, do Eleva Mais, eu precisava de um tênis e eu fiz, ó, vou olhar outro aqui. E foi a que eu cheguei no Mizuno, tá? Esse Mizuno Neo Prisma. A primeira impressão que eu tive quando eu calcei foi que é muito confortável. Isso aqui eu não posso negar em relação a conforto do tênis. E o valor, bom, não é tão barato, mas também não é tão caro, foi um valor acessível. Só que assim, hoje eu vou testar para vocês, para dizer o seguinte: o quanto que esse tênis, eu já tenho corrido alguns dias, mas hoje eu vou gravar para vocês entenderem melhor, para que vocês vejam na prática ele funcionando, tá bom? Usando ele, beleza? Eu vou adiantar porque eu já estou atrasado, por conta do horário. Então é isso, a gente se vê no meio da pista. Tamo junto. Já cheguei aqui, pronto para correr. Você dá uma olhada aqui na pista. Já me aqueci, cheguei um pouco atrasado, acabei me aquecendo. Mas é isso, bora testar o tênis, que a gente tá aqui para isso. Solzão top. Dando uma miguezada aqui de andada, mas bora correr. É a Rádio Sociedade.
Bom, o treino são 4 km de corrida para aquecimento e 10 tiros de 100 metros. Estou no segundo quilômetro do aquecimento, faltam 2, depois tiro. Estou cansado. Vai embora, pode parar não. Dois mil anos depois. Concluído, matamos 5 km no total, 4 de corrida leve e 10 vezes de 100 metros. Mentira, existem duas coisas que eu quero considerar sobre o sapato. Só que é em relação a corridas mais lentas e mais rápidas. Eles se comportam de duas formas. Então, daqui a pouco, assim que eu chegar em casa, vou fazer o parecer pra vocês. De coração, tô cansado. No total foram 5 km hoje, 4 km de aquecimento e mais 10 tiros de 100 metros com intervalos de descanso de 30 segundos. Cansativo, não sei se minha noite não foi muito boa, minha alimentação também não foi muito boa, não tenho me hidratado bem e eu senti. No quilômetro final eu tive que dar uma meio que enrolada, diminuir meu pace, mas enfim, fiz os 5, fiz os tiros e terminei. Mas dizer uma coisa pra vocês, só pra reafirmar o que eu já falei pra vocês no instante, o tênis em si, falando sobre o tênis, ele é sensacional, eu não tenho o que reclamar. Eu tive um pé atrás com o Mizuno, porque eu já tive um Mizuno há um tempo atrás e cara, era terrível, fazia muito calo. E depois daquele dia eu falei, não compro mais Mizuno. Só que eu comprei, né? Dessa vez. O tênis em si é maravilhoso. Só que tem algumas considerações que eu vou falar pra você daqui a pouco. Inclusive até o próprio preço dele, quanto foi que eu paguei, que me chamou a atenção como usuário, mas também como fisioterapeuta. E tem algumas considerações que são extremamente importantes para você, principalmente quem está começando agora na corrida, e que eu vou passar. Mas isso só quando eu chegar em casa, que eu vou pro estúdio, vou sentar e vou passar para vocês as informações, tá? Pois é, pessoal, acabei de chegar em casa, já estou aqui no estúdio para passar para vocês o parecer sobre o tênis. E estamos aqui com esta máquina Mizuno Energy, Mizuno Neo Prisma Crafted to Experience Effortless Performance. Basicamente ele foi produzido para esforços performance, né? Ou seja, talvez distâncias mais longas, talvez um esforço maior, enfim. O que é que eu posso trazer de consideração sobre essa criança aqui? Vou deixar só um porque é muito grande. O tamanho do meu pé, claro. O que acontece? Quando você for comprar um sapato, isso não sou eu que estou falando, isso já é ciência, tá? Isso é importante você saber. A primeira coisa e a única coisa que você precisa considerar é o conforto do sapato. É o conforto do tênis que você vai praticar atividade física. Aliás, talvez você vá correr 5, 10, 15, 21, 42 km. Então você precisa ter um sapato confortável. Se alguém falou para você que existe sapato que previne lesão, não sei o que, é mentira, tá? Mas não é sobre isso que a gente vai falar, a gente pode deixar isso para um outro vídeo. O que eu preciso falar sobre esse tênis é o seguinte: conforto. Se eu tivesse que dar uma nota para esse sapato de conforto, eu daria 10. Lembrando que as minhas notas elas serão dadas a partir das minhas experiências anteriores com outros produtos, tá bom? Então pode ser que mude daqui para frente, que eu tenha um sapato melhor, mais confortável e mude a minha percepção. Mas hoje, para mim, de conforto, o Mizuno Neo Prisma ele atende muito bem as minhas necessidades. Primeiro porque eu peso 125 quilos. Então esse amiguinho aqui precisa aguentar um peso considerável. O que eu senti? Eu senti que esse tênis ele abraça muito bem o seu pé, tá? É como se ele encaixasse certinho no seu pé. Então isso é incrível. O amortecimento dele é muito bom também quando você está caminhando. Você sente muito macio.
Em relação o fato do pé respirar, eu sinto que a parte superior, né, essa parte mais... a parte de cima do tênis, fora o solado, ela é bem confortável. O tecido, ele tem uma certa elasticidade e esses poros, não sei se você está vendo, consegue ver, ele acaba deixando o pé respirar. Bom, conforto, 10 de 10. Isso aqui eu não tenho o que falar do Mizuno Neoprisma. Sensacional. Estética. É um sapato básico. Eu, pessoalmente, eu daria 8, tá? 8. Por que eu daria 8? Porque é um sapato básico, não tem muito o que se dizer. É bonito, mas não é aquele tênis que chama atenção. Mas é bonito. Então, eu daria 9 para ele. Claro que nessas horas a gente procura conforto e não beleza. Certo? Bom, em relação à performance, o que eu posso falar sobre ele? São duas situações que a gente precisa analisar. Corridas com um pace mais alto, quando você está mais lento, e corridas com o pace mais baixo, quando você está em velocidade maior. Eu não sei se você sabe, agora eu vou passar o fisioterapeuta aqui. A corrida ela é uma sequência de saltos. Então, quanto mais demora para você dar um salto, quando o seu pace está mais lento, está maior, 8, 8,5, 7, você demora mais tempo para praticar o salto. Então, automaticamente, você coloca mais peso sobre o sapato, mais peso sobre o seu corpo e sobre a sua articulação. Se você está num pace mais baixo, sua velocidade está mais alta. Então, basicamente, a sua carga sobre o solo, a força de ação e reação sobre o solo, ela é menor. Então, são duas características. As duas, ele sai muito bem. Certo? Sai muito bem. Mas, a disparidade, na minha opinião, entre as duas características é muito grande. O conforto, quando eu corro em velocidade maior, em velocidade mais alta, é muito maior do que quando eu corro com a velocidade menor. Júnior, quer dizer que o sapato é ruim? Não. Quer dizer que tem muitas coisas que precisam ser levadas em consideração. Como, por exemplo, o meu tamanho, como, por exemplo, o meu peso, a minha força muscular, minha capacidade de absorção da articulação. Tudo isso conta. Mas, de uma forma em geral, ele corresponde bem. Tá? Ele responde bem. Então, ele é bem confortável também. Porém, talvez, por conta do modelo do sapato, do estilo do sapato, ele tenha sido feito para menos tempo no solo. A ideia é que você só toque no solo e saia, toque no solo e saia. E esse tipo de reação, esse tipo de amortecimento é incrível. Eu, pessoalmente, achei incrível essa parte de quando você está correndo um pouco mais acelerado e ele se sente amortecer. Lá no finalzinho, você sente um solo. Mas, basicamente, ele tem essa característica. Muito confortável para caminhar, muito confortável para correr também, seja mais baixo, ou com pace mais baixo, ou com pace mais alto. Mas é importante dizer que quando você está com uma velocidade maior, você tem menos tempo com o corpo no solo, menos peso no solo, mais ele responde, mais confortável fica. Essa é a minha observação. Mas tem uma coisa que eu preciso chamar bastante atenção para você e que é importante, que é o seguinte: se você parar para analisar, não parece, mas a base dele é um pouco mais fina. Calma, eu sei, existem tênis com a base mais fina ainda, mas eu estou acostumado a usar tênis com a base maior, tá? Não desse tamanho, mas o que me dá mais estabilidade no piso, mais contato com o solo. Foi assim quando eu saí do Olímpicos Reverse, o Eleva Mais. Tá? Eu tenho uma base maior, me dava mais estabilidade. Se você sai de um tênis desse e vai para um com a base mais estreita, você vai sofrer com instabilidade. E aí é que é importante você entender. O meu conselho é, se você comprar um tênis desse, o Mizuno Neoprisma, e você não estiver acostumado com tênis de corrida, com tênis com as bases
mais afinadas, eu sugiro que antes de você correr, você passe por um período de adaptação. 3, 4, 5 dias usando o tênis no seu dia a dia. Não é na academia e não é corrida. No seu dia a dia, para que o seu corpo ele entenda a dinâmica do tênis. Por que eu estou falando isso? A primeira vez que eu usei esse sapato foi logo de corrida. Eu fui correr. O que foi que eu tive com isso? Eu senti muita instabilidade. Então, o meu tornozelo, ele teve muito trabalho, meu sistema neurológico, ele teve muito trabalho para encontrar a adaptabilidade disso. Encontrar o equilíbrio, o tempo de resposta nessa instabilidade. Isso trouxe algumas consequências. Por exemplo, eu passei quase uma semana com dor no tornozelo, certo? Então, pode acontecer porque se você não está acostumado com esse tipo de tênis, você vai sentir essa instabilidade e vai irritar a sua articulação. Nada que 3, 4, 5 dias, até 7 dias usando antes de começar a correr com ele, não te adapte. Você vai se adaptar tranquilamente, mas é muito bom. Certo? Então, passando essa consideração, é importante você entender isso quando for comprar um tênis. Esse tênis de conforto, para mim, é 10. Baseado sempre na minha experiência. De estética, 8. E de performance, eu colocaria também 8,5, 9. Pensando nessa questão da instabilidade, lembrando, essa é a minha experiência, certo? Pensando nessa questão da instabilidade, e ultimamente eu tenho sentido também um incômodo na parte lateral da perna. Mas pode ser descondicionamento meu, que é também, mas em contrapartida também tem a parte da instabilidade, que eu estou em processo de adaptação. De uma maneira em geral, eu compraria esse tênis de novo? Sim, eu compraria de novo, porque é muito confortável, mas antes de começar a usar, eu passaria por esse processo de adaptação, certo? Júnior, e quanto custou esse tênis? Bom, uma das coisas que eu mais me preocupei antes de comprar um tênis foi conforto e preço. Eu não estava disposto a pagar R$1.500, R$2.000 num tênis, de forma alguma. Mas eu queria um tênis que me respondesse bem no meu bolso e de performance. Tinha outro lá, dessa mesma faixa de preço, só que ele era muito mais instável que esse e também era da Mizuno. Bonito. Na época, lembro, no dia, minha esposa fez, não compra, você tá no zelo, e ela também é filha. Não compra, não sei o que, e eu optei por esse, e foi sinceramente uma opção incrível para mim. Certo? Compraria de novo. Esse tênis ele custou uma bagatela de 699. Isso. Eu vou deixar o link para você aqui, se você quiser comprar, você dá uma olhada, ver as especificações e aí você pode comprar se você quiser, certo? Mas de antemão eu compraria 699, um tênis que atende minha necessidade, confortável, de performance, principalmente se você for fazer tênis de corrida mais longa ou com velocidade maior, atende super bem. Como atleta, para mim, incrível. Talvez a minha primeira experiência com um tênis mais profissional, ou semi-profissional talvez, foi incrível. Pode ser que futuramente eu pegue outros tênis, tenha outras experiências, mas hoje o Mizuno Neoprisma atende muito bem as minhas necessidades, eu estou muito feliz com ele. Tá? Vocês acompanharam aí a minha performance, o meu dia, enfim. E se você chegou nesse canal de paraquedas, meu nome é Júnior, sou fisioterapeuta. Aqui eu produzo conteúdo para ajudar outros fisioterapeutas, mas também a pessoas que querem ter experiências, eu faço reviews, trago dicas, coisas que vão te ajudar no dia a dia se você pratica atividade física. Então, se não está inscrito, se inscreve nesse canal e deixa o joinha, porque eu acordei 4h15 da manhã hoje para correr e testar esse tênis para você e fazer esse review. Convenhamos, que a gente está valendo. Tá bom? Então, a gente se vê no nosso próximo vídeo e muito obrigado pela sua participação. Tamo junto.